Boa noite. Eu vou falar sobre a descolonização da África Francesa, mas para se entender esse processo é preciso primeiro entender o contexto histórico da época. Bom, no final do século XVIII, na Inglaterra, surgiu um processo denominado Revolução Industrial, que culminou na consolidação de um novo sistema econômico, o capitalismo. Esse novo método de produção levou à necessidade de se obter mais matéria-prima para se produzir mais, aumentar a mão de obra para acompanhar esse ritmo de produção e, principalmente, a novos mercados consumidores para absorver todos os produtos produzidos. Assim, todos os países que se industrializaram começaram uma corrida a fim de se obter novas colônias. E o alvo dessa colonização foi a Ásia e a África. Esse novo processo de exploração foi denominado neocolonialismo. O primeiro país a iniciar isso foi a Inglaterra, seguido pela França. Só que, com o tempo, outros países entraram no processo, como Alemanha e Itália. Então, em 1884, ocorreu um evento denominado Conferência de Berlim, que consistiu na divisão oficial do continente africano para esses países europeus. A justificativa para tal medida era que era uma missão civilizadora, que foi sustentada pela teoria evolucionista do cientista Charles Darwin. Só que Darwin tratou da evolução das espécies, e eles distorceram essa teoria e levaram ela para uma evolução social, se considerando os países mais civilizados, e como tal, a obrigação deles seria levar tal desenvolvimento para os demais países. Só que, como a Conferência de Berlim privilegiou os primeiros países, no caso Inglaterra e França, os demais que chegaram mais tardiamente, por exemplo, Portugal, levaram uma porção menor do continente. E isso acarretou em nova disputa que culminou na Primeira Guerra Mundial. Mas agora iremos falar especificamente sobre a colonização francesa. A França já tinha influência em algumas porções de terra da África, mas só após a Conferência de Berlim é que eles iniciaram, que foi criado o Ministério das Colônias em 1894 e que iniciou a divisão do país em três partes: África Ocidental Francesa, África Equatorial Francesa e as Ilhas Francesas. A parte ocidental, mais a oeste, consistiu em países como Alta Volta, Costa do Marfim, Mali, Niger e Senegal. A África Equatorial, mais ao centro, abrangeu os países do Congo, Gabão, Chad, Camarões e o Bandar. E a parte das ilhas francesas ficou com as ilhas de Madagascar e Comores. Bom, a colonização francesa foi voltada para o desenvolvimento de instituições que fossem capazes de impor a sua cultura e costumes, como língua, história, símbolos, etc. E quando ocorreu a Conferência de Berlim, a divisão foi baseada totalmente nos interesses europeus, desconsiderando as divisões já existentes nesse continente. Isso levou à junção de tribos rivais e ao separamento de tribos amigas. Bom, um dos métodos de colonização da França foi impor muito trabalho e muito imposto. Os africanos eram obrigados a produzir coisas do interesse da França. E também, graças ao pacto colonial, só podiam comprar da França. Eles eram obrigados a vender tudo que produziam para a França e comprar os produtos industrializados só dela. Desse jeito, a metrópole consegue garantir uma maior lucratividade em cima da sua colônia. E os produtos que eles vendiam para suas colônias estavam muito acima do preço de mercado, já que não havia concorrência. Bom, outra coisa que eles fizeram foi a exposição dos africanos em um processo denominado zoológico humano, que foi muito comum até 1930. Foi uma atitude monstruosa que acabou tirando um pouco do caráter humano dessas pessoas. E outras coisas que eles impuseram aos seus colonizados
foi o envio de soldados para ajudar eles na luta da Segunda Guerra Mundial, o que vai ser um tiro no pé mais à frente. Bom, tudo que a França produziu nas colônias foi voltada unicamente para o seu benefício próprio. Por exemplo, os portos eram feitos para garantir melhor abastecimento da França. E até as infraestruturas como escola e sistema de saúde era para o seu ganho, pois eles precisavam de uma mão de obra mais qualificada e também precisavam conter as perdas das pessoas que adoeciam ou sofriam acidentes. Por isso, escolas e hospitais. Agora a gente vai falar do processo de descolonização. Como eu tinha dito anteriormente, a Segunda Guerra Mundial influenciou muito isso, pois como eles ajudaram a França a lutar contra uma dominação totalitarista, isso os influenciou. E aí, eles começam a aplicar isso na África. Bom, a independência da África Negra foi bem menos conturbada do que da Argélia, pois a Argélia foi o primeiro país a enfrentar a França. E nisso, ela sofreu as maiores represálias. Porém, a França se desestabiliza e ela não quer repetir toda essa luta com todas as suas colônias e acaba cedendo a independência às outras colônias. Bom, vamos falar sobre a luta da Argélia. Primeiramente, quando a França se instala na Argélia, para manter esse domínio, ela impõe a uma pequena elite vantagens, como os cargos mais altos. E essa elite envia os seus filhos para a Europa para poder estudar. E lá eles entram em contato com muitas ideias. Por exemplo, as ideias que levaram à luta contra o totalitarismo. E ao retornarem ao seu país, eles trazem esses pensamentos consigo. Por isso, em 1947, eles criam um movimento denominado Frente de Libertação Nacional, que o objetivo era a independência. A economia desenvolvida nas colônias foi desenhada de forma a satisfazer as necessidades europeias. Por exemplo, a República do Centro-Africana e do Senegal produziam algodão e amendoim, respectivamente. E nenhuma dessas potências consumiam isso. Era usada apenas para enviar. Ou seja, essa exploração levou eles a ter muita dificuldade econômica, porque eles não produziam nem o mínimo para sua subsistência. E todo esse processo de exploração e o pouco investimento que eles tinham criou grandes obstáculos sociais, levando muita miséria, segregação e impediu eles de ascender socialmente. Uma das estratégias dos colonizadores foi enfraquecer as colônias, pois, como eu disse anteriormente, no processo da divisão da Conferência de Berlim, eles ignoraram as tribos existentes. Só que, posteriormente, eles usam essa divisão a seu favor, usando uma tribo, que é rival à outra, para subjugar os seus inimigos a tempos, né? Então, tipo assim, uma tribo menor ficaria no poder e como ele é rival da outra, ele se concentraria em derrubar, fazer o mal ao seu rival, ao invés de juntar as forças para derrubar a colônia. Bom, o movimento de independência inicia na década de 50, mais especificamente em 1954, com a derrota da França no Vietnã. E a opinião e o que contribuiu para isso foi, pois, já no processo de globalização, os outros países já apoiavam essa libertação. Eles tinham a seu favor um bom olhar dos outros países querendo essa libertação. Porém, esse processo de luta pela independência foi muito conturbado. O governo lutou. Ele fez muitas prisões, torturas e todos esses métodos de terrorista para reprimir. Porém, após alguns anos de luta, o presidente Charles de Gaulle reconhece a independência da Argélia, em 1962. Porém, durante toda essa luta, como eu tinha dito anteriormente,
os outros países vão conseguir a sua independência de forma mais simplificada. Por exemplo, em 56, o Marrocos conseguiu se tornar independente. E em 59, alguns países se uniram, como Alta Volta, Senegal e Mali, para entregar ao governo de Ghali um pedido pela sua independência, que é concedido em 1960, antes do final da luta com a Argélia. Pois a França não queria ter que enfrentar mais colônias e se desgastar mais ainda. Bom, todo esse período do ano de 1960 é reconhecido como o Ano Africano, pois vários países conseguiram a sua libertação. Por exemplo, Costa do Marfim, Mauritânia, Niger, Togo, Chad, Camarões, Gabão e República do Congo, Madagascar e o Baguichari se tornam independentes e formam a República Centro-Africana. Bom, a luta. A luta contra a Argélia e todos os outros países que lutaram para sua independência, tanto na África quanto na Ásia, foi um dos processos mais significativos da segunda metade do século XX. A luta dos argelianos foi um processo memorável, porque a exploração da Argélia foi uma das mais brutais, levando os habitantes a perder até seu caráter humano, como, por exemplo, aquelas feiras humanas. Só que a Guerra da Argélia envolvia tanto questões militares como política, pois os generais franceses que residiam na Argélia lutavam para reconduzir o presidente de Gaulle ao poder. E também era política, pois a França queria mostrar ao mundo que ela conseguia vencer um país menor, um país inferior, após a Segunda Guerra Mundial. Só que no fim da guerra, apesar da Argélia ter conseguido a sua independência, ambos os países perderam, pois resultou em muitas mortes para a Argélia e também dificuldades econômicas, como para a França. É considerado, assim, o único ganhador o presidente francês, porque de Gaulle consegue retornar à presidência e ainda formar a Quinta República Francesa. Bom, o legado de toda essa colonização foi muitos benefícios para a França, apesar de algumas pessoas alegarem que a independência das colônias foi algo benéfico para a França, já que era muito cara a manutenção dessas colônias, sendo que todas as melhorias implantadas na colônia foi custeada pelo próprio trabalho das colônias. E tanto é a prova disso porque após a descolonização, o governo francês ainda faz de tudo para tentar manter as mesmas relações que ele tinha com as suas colônias. Bom, após a independência, o período neocolonial ainda deixa suas marcas em um sistema que favorece as elites, tanto as africanas quanto as francesas. Com essa independência, eles tiveram que redefinir toda a sua estrutura, já que tudo era baseado e dependia da França. E esse contexto em que eles conseguem independência está situado no meio da Guerra Fria e, posteriormente, a globalização. E eles tiveram que tomar partido nessa luta. Só que até hoje esses países sofrem para conseguir ter uma democracia sólida e vencer todos os conflitos raciais e étnicos que foram criados com a definição das fronteiras. Pois, como dito anteriormente, aquela etnia menor que ficou no comando e subjugou por tanto tempo o seu rival, acabou sofrendo após a independência, já que a outra etnia, que seria maior, conseguiu retomar o poder e tenta descontar todos os anos de sofrimento e toda a briga que já havia acumulado. Pois, apesar de eles se juntarem no momento da independência, eles ainda são rivais. E deixou uma marca muito mais profunda a colonização imposta, que aumentou ainda mais a rivalidade. E tudo isso impede o desenvolvimento desses países africanos. Bom, a responsabilidade das potências de oferecer a independência era o mínimo que elas podiam fazer. E outra, o que eles deveriam fazer seria um pagamento das suas dívidas.
auxiliando essas potências, porque já foram eles que castigaram tão severamente esses países e acabaram diminuindo muito as suas oportunidades de oferecer um futuro com um mínimo de esperança. Pois tudo o que aconteceu lá, o acerramento das rivalidades étnicas, políticas e religiosas e muitas das misérias, foi consequência desse período de colonização, que levou a um atraso que vai ser muito difícil de ser superado e uma dependência ainda enorme dos outros países. A conclusão é que a colonização deixou uma marca terrível nesses países e que trouxe muita miséria para esse pobre continente. Todos os conflitos étnicos que foram aumentados pela colonização francesa só serviram para piorar mais ainda o processo de recuperação, que vai ser muito lenta. Mesmo em uma economia globalizada, em que novos laços econômicos vão restringir a relação que eles tinham que ter com a França e podendo vender produtos mais caros e ganhar mais, mas ainda assim eles são muito desestabilizados. E outra, por mais que algum dia eles consigam recuperar, se erguer economicamente, os danos sociais causados jamais serão recuperados. Todas as mortes decorrentes dessa colonização será uma mancha vergonhosa para sempre na cultura desses países.